2, 3, funk it. Eu tinha só 13 anos de idade quando eu conheci um garoto. A minha irmã, ela fez uma aposta comigo de que eu não pegaria esse garoto porque eu era gorda. Enfim, eu fui lá e fiquei com o garoto, sim. E aí, a gente começou a gostar um do outro. Eu, com 13 anos de idade. A gente começou a gostar um do outro. Eu comecei a frequentar a casa dele. Comecei a dormir na casa dele todos os finais de semana. E teve um final de semana que a minha mãe chegou e falou: ó, final de semana que vem, você não vai dormir na casa dele. Não é pra você ir mais, você tá indo todo final de semana. E eu não ouvi. E eu fui mesmo assim e contrariei minha mãe. E minha mãe foi atrás de mim na sexta e depois ela foi no sábado e não me encontrou lá na casa da mãe dele, porque a gente tava curtindo na rua. E no domingo ela apareceu lá. E ela mandando eu embora pra casa e tal. E eu já tava acostumada todo domingo ir embora, mas aquele dia, sabe, só pra pagar de grandona, de boazuda, eu falei que não ia pra ela, sabe? E aí ela ficou com raiva de mim e falou: então, já que você não quer ir, a partir de agora você não vai embora mais pra casa, você vai ficar aqui, você vai morar aqui. E eu, boazona demais, falei: beleza, fica aqui mesmo. Minha mãe foi embora e aí eu tive a pior escolha da minha vida. Não sabia o que eu tava me metendo, né, gente? Nossa, até hoje eu me arrependo disso. Por quê? Eu comecei a morar na casa da minha sogra, logo em seguida eu engravidei. E aí que começou o inferno de verdade na minha vida, porque ele mudou da água pro vinho. O homem começou a sair, a me deixar sozinha, a sair beber com os amigos, a encher a cara. E assim, a primeira vez que eu fui falar pra ele que não tava certo, que eu não tava gostando dessa atitude, ele começou a me agredir verbalmente, começou a me xingar de todos os nomes e me deu o primeiro soco, sabe? E ali foi onde eu pensei: meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. E eu grávida. Como eu tava grávida, eu falei assim: eu vou calma, vou manter a calma. Calma, eu pensei comigo, vou manter a calma. E ele começou a fazer isso comigo diversas vezes. Chegava, bebia, saía, drogava. E teve várias vezes, teve um dia que ele tava em casa, ele começou a se tomar banho e se arrumar pra sair. E eu comecei a ir atrás dele falando pra ele que eu ia também, que não ia deixar ficar daquele jeito, tal, que não era pra ele sair. E foi quando ele começou a dar vários socos na minha barriga. Eu tava grávida de 5 meses. Ele começou a falar que eu deveria ter tirado aquele menino, que aquele menino não era dele, sabe? Nossa, olha, era muito sofrimento. Eu chorava muito, sofria muito. Não tinha ninguém que segurasse ele, tinha ninguém que mudasse a cabeça dele, não tinha ninguém que conseguisse controlar esse homem. E eu decidi segurar a barra até o meu filho nascer. Aí, meu filho nasceu, a gente já tava na nossa casa, já tinha saído da casa da minha sogra. E nessa casa era muito difícil, porque eu lembro que teve um dia que a gente tava lá, meu filho tava com um ano e pouquinho. E aí ele chegou com um casal de amigo deles. Aí tava todo mundo bebendo e tal, de repente chegou um amigo dele com um carro lotado de mulher. E eu falei pra ele que isso não era legal, pra não fazer isso, tal. O que que ele fez? Ele me colocou dentro de casa, me trancou dentro de casa e disse que se eu fizesse um pio ou falasse alguma coisa, ele ia lá me bater, pra eu ficar bem quietinha na minha. E eu fiquei lá, no quarto, chorando, sozinha, com meu filho. Sabe, pior dia da minha vida, ele lá curtindo lá de fora com os amigos e com as mulheradas, sabe? Então eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei muito abalada do lado dele. Eu me submeti a muita coisa por conta dele, sabe? E assim, toda vez que ele queria, no outro dia ele tava bem, ele vinha. Qualquer afeto, qualquer demonstração de amor que você recebe dessa pessoa, que você já recebeu um dia no começo, que você acredita que essa pessoa vai mudar, você aceita. Então a pessoa, ela brincou com você, você tá feliz. A pessoa te deu um abraço, você tá derretendo, entendeu? E aí quando ele queria relação sexual, era assim que ele me tratava, com amor. Então ele conseguia todas as vezes, porque tudo que eu queria era ser amada. Então todas as vezes que ele vinha demonstrar amor pra mim, ele conseguia me seduzir e ter relação sexual comigo. E depois voltava a fazer a mesma coisa, me agredia e me batia. E isso já tinha virado uma rotina. E eu já tava calejada, já tava doente, já tava mal. Eu arrumava casas, e a casa aciada, os meninos tomando banho, sabe, comida pronta. Eu tentava deixar tudo do bom e do melhor. Mas nada mudava a situação que eu tava. Até que teve um dia que eu engravidei de novo. Aí quando eu engravidei de novo, eu falei: não acredito, mais um pra sofrer. Meu filho já tava com 7 anos, o grande.
E assim a gente foi ficando, foi vivendo essa vida. Meus 2 filhos foi tomando mais tamanho. Até que um dia ele chegou, ele tinha saído numa terça-feira. Aí ele chegou 6 horas da manhã na quarta, bêbado, drogado, brigando comigo. Já veio me puxando, já veio me forçando a ter relação sexual com ele. Conseguiu o que ele queria, tomou banho. Por volta das 9 horas da manhã ele saiu de novo. Chegou umas 3 horas da tarde. Quando ele chegou com a porção de camarão pra eu fazer pra ele e pros amigos dele. E a casa arrumada, eu levantei, fui lá fazer a porção pra ele. E de repente, começou um barulho de helicóptero da polícia em cima da nossa casa. E aí eles começaram a ficar apavorados, ele começou a ficar apavorado. E ele começou a falar que a culpa era minha e ele veio pra cima de mim, sabe? Começou a falar que a polícia tava atrás dele, que eu que tinha feito castelo pra ele, porque ele tava traficando. Tipo, eu não sabia daquilo, sabe? E ele mandando eu ir pro meu trabalho, sair da casa, esvaziar a casa. E ele saiu, sabe, pro corre dele. Eu esperei ele sair pro corre dele. Filho, eu organizei naquele dia que ele assumiu pra mim que ele tava envolvido com isso, com medo de helicóptero da polícia. Passou tanta coisa na minha cabeça, passou eu sendo presa, passou os meus filhos indo pro orfanato, meus filhos sofrendo na mão de gente que não conhece, por causa de um cara que nunca me deu nada. Um cara que faz eu sofrer a vida inteira. Eu tomei coragem aquele dia, peguei a mochila, fiz uma mochila pro meu filho, fiz uma mochila pro outro, fiz a minha mochila e ó, casquei fora. Fui atrás da minha mãe. Deixei ele pra trás, sumi, deixei móveis, deixei eletrodoméstico. Eu não queria nada. Eu só queria a liberdade de viver em paz com os meus filhos e não suportar mais ficar um segundo do lado daquele homem, sendo abusada, entendeu? Sendo forçada, sendo escravizada, passando por tudo que eu passei, não. Só que quando eu cheguei lá na casa da minha mãe, ela já tava ajudando a minha irmã, que tava com 4 filhos, então não dava pra eu ficar lá com os meus 2 filhos, então eu mudei pra outra comunidade, pra casa de uma tia, mas com o tempo também não dei certo com essa tia, porque minha prima tava tratando meu filho de uma forma diferente. Decidi alugar uma kitnet pra mim. Hoje tem 1 ano e 5 meses que eu moro nessa kitnet. Eu mudei pra dentro de uma comunidade também. E o pai dos meus filhos diversas vezes chegaram a me ameaçar. E o que eu fiz? Eu cheguei nos caras daqui da comunidade, conversei com eles, expliquei a situação, falei sobre tudo que eu sofri na mão dele em outro local e pedi pra eles me ajudarem, pra eles fizerem alguma coisa, não deixarem ele subir, entrar na minha casa, que eu já tava fugindo dele e tal. E quando ele tentou entrar lá na comunidade, os caras pararam ele, falaram pra ele que se ele tentasse fazer qualquer coisa comigo, ali ele não tinha escapatória, né? Não tinha pra onde ele correr. Desde então ele me deixou em paz, ele nunca mais foi atrás de mim, ele nunca mais me encheu o saco, me sinto muito mais segura no morro que eu tô. Os pais do pai dos meus filhos, que no caso ajuda, que presta algum tipo de atenção em uma rede de apoio com as crianças, mas hoje eu sou muito feliz e com o tempo eu consegui encontrar uma pessoa também que é completamente diferente. Cara, limpa a casa, faz comida, me ajuda com as crianças, cuida, sabe, me ama, dá carinho. Eu tenho uma vida completamente diferente. E o que eu venho dizer pra vocês hoje é pra vocês não aceitarem ficar nessa vida, pra vocês terem coragem, pra vocês despertarem dentro de vocês, fazer a mala de vocês e cair fora desse tipo de relacionamento. Não se mantenha onde você é agredida, onde você é assediada, onde você é estuprada, porque mesmo sendo casada eu era forçada a fazer uma coisa que eu não queria fazer. E graças a Deus hoje eu me libertei completamente disso e hoje eu vivo a vida que eu sempre sonhei pra mim. Sou do interior de Porto Alegre e quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu lembro que morava eu, meu pai e as minhas 4 irmãs. E a gente tinha uma vida muito difícil. Meu pai e minha mãe brigavam muito mesmo. Minha mãe tem até marcas no corpo dela de facadas, de briga dela e do meu pai. Até que um dia a minha mãe decidiu fugir. Ela já tinha conhecido outro homem, a gente não sabia. E ela pegou eu, minhas irmãs e fomos para casa desse homem. Nós chegamos lá, conhecemos ele. E ele foi muito legal com a gente no começo. O meu pai veio atrás da gente, automaticamente causou briga com ele. E assim, a gente sempre foi negra, sabe? E ele era aquele alemão, grandão, branco, do olho azul. Então, ele era super diferente da gente, mas tratava a gente super bem. E quando meu pai começou a se aproximar, ele e o meu pai começaram a brigar muito. E foi onde começou a ter várias ameaças de um pro outro. Era ameaça de morte mesmo, sabe?
E depois de um tempo, de todas essas brigas, um dia, eu era muito pequena, eu recebi a notícia de que o meu pai tinha sido morto dentro da casa dele. E assim, entraram na casa dele e mataram ele enforcado. Nada tira da minha cabeça que foi o meu padrasto. Nada tira, porque ele falava com a minha mãe sobre isso dentro de casa, sabe? Não sobre a morte, mas sobre as ameaças, sobre isso. Então, foi muito sofrido pra mim no começo, foi muito dolorido pra mim. Nossa, foi muito ruim. E não passou muito tempo, a casa que meu pai morava, minha mãe mandou demolir a casa e ele e minha mãe começaram a construir uma casa nova pra gente morar lá. E aí a gente, né, passando por tudo isso, foi quando a minha irmã mais velha, e eu sou assim, de 4, a terceira, né, mais velha. A minha irmã mais velha chegou na minha mãe falando pra minha mãe que ele tinha passado do ponto com ela. Eu não entendia muito bem porque eu era menina, mas eu sei que era isso, que ele tinha passado do ponto com ela, que tinha mexido com ela. E minha mãe não acreditou, além de não acreditar, ainda contou pra ele, e ele deu uma surra na minha irmã e obrigou ela a ficar com ele. E aí ela ficou muito revoltada e fugiu de casa. E eu nunca mais tive notícia dessa irmã mais velha. E eu tinha muito medo dele, porque aí ele foi mostrando quem ele era. E ele e minha mãe também começaram a brigar. E minha mãe trabalhando de noite, tanto para bancar a obra, quanto para bancar a gente, porque ele não estava trabalhando. E ele aproveitava que minha mãe saía para trabalhar, para mexer com a gente, sabe? E eu não sei por que minha mãe nunca defendeu a gente de verdade, mas chegou um momento em que a minha segunda irmã falou para minha mãe que ele também tinha passado do ponto com ela. A minha irmã, ela não quis esperar passar pelo que a minha irmã mais velha tinha passado, então ela já fugiu de casa e foi morar na casa de uma amiga. E lá ela contou o que aconteceu e a amiga da minha irmã denunciou meu padrasto. E que foi uma revolta muito grande, porque a minha mãe, ela depois a favor do meu padrasto, sabe? Então ela falou que minha irmã estava inventando, que ela estava mentindo, sabe? Que era tudo mentira. Ela ficou extremamente revoltada. Da casa da amiga, ela começou a envolver com um monte de droga, ela envolveu com um monte de gente errada, ela começou a usar crack, sabe? E depois que ela entrou pro mundo desse crime, ela tinha só 15 anos de idade, ela foi envolver com gente traficante, foram matar os caras e ela morreu junto, sabe? Então foi muito triste, eu não sei como que a minha mãe, sabe, conseguia passar por cima de tudo aquilo. E obviamente a terceira vítima seria eu, né? Foi quando ele começou a vir. E tipo assim, ele já batia em nós, já humilhava, já xingava. E foi quando ele começou a falar assim, que eu era suja, sabe? Que meu corpo era sujo e que ia começar a me dar banho pra me lavar, pra ver se melhorava. E foi quando ele começou a dar banho em mim. E ele aproveitava pra me assediar, pra pegar em mim, pra fazer as coisas. E minha mãe, ela não fazia nada, sabe? Ela não fazia nada. E eu ficava naquela situação, morrendo de medo, não sabendo o que fazer. E era eu e a minha irmã caçula. Teve um dia que ele colocou eu e a minha irmã no chão e tirou nossa roupa e começou a fazer, sabe, acariciar o corpo dele no nosso corpo e colocar a mão dele no nosso corpo e machucou, ardia, sabe, doía. E eu morria de medo daquilo. Foi quando a minha irmã contou para a professora dela. Ela contou pra professora e a professora foi, chamou a polícia, aí foi todo mundo lá, e aí minha mãe falou que era tudo mentira, que ela estava inventando tudo aquilo, que ia conversar com ela. E a partir daí, o meu padrasto bateu muito nela, deu uma surra nela, mas nunca mais mexeu com ela. E aí a vítima passou a ser só eu, né? Só eu da história. Até que teve um dia que ele falou que a gente ia olhar umas coisas do terreno, né, da construção lá do meu pai, do terreno do meu pai, e falou que era pra eu ir junto com ele. E aí eu fui junto com ele, e depois ele passou no apartamento, sabe, eu acho que era dele, eu não sei não. Só que a gente entrou, ele tinha a chave, e aí quando chegou lá dentro, nunca vai sair da minha cabeça a cena, sabe, dele realmente obrigando eu a ter relação sexual com ele.
E doía muito, machucava muito, eu chorava muito, pedia muito pra isso não acontecer. E assim, era muito difícil, porque se qualquer pio que eu dava, qualquer demonstração de infelicidade que eu tinha, eu apanhava. Então era muito difícil demonstrar dor, porque se a gente demonstrasse dor, ele fazia a gente sentir mais dor. Então a gente tentava segurar de todos os jeitos, tentar lidar da forma mais forte possível. E daquele dia eu nunca vou esquecer, porque ele rompeu o ligamento, sabe, das minhas partes íntimas, me machucou muito. Depois eu fui pro banheiro chorar e ele disse que se eu chorasse ele ia me bater. Então assim, foi muito triste. Depois daquilo, sabe, começou a ser constante. Ele ficou nesse processo quase um ano comigo. Quando eu fiz mais ou menos uns 13 para 14 anos, ele pegou uma doença e morreu. Ele já era mais velho, né? Graças a Deus, ele morreu. Assim, não deveria desejar a morte de ninguém, mas ele foi uma pessoa que me matou quando eu era criança, né? Me traumatizou, me problematizou, me trouxe danos físicos, emocionais, psicológicos. E no dia do enterro dele, a gente conheceu a ex-mulher dele com a penca de filhos que ele tinha com ela, e aconteceu a mesma coisa. A filha dela estava sendo abusada por ele também sexualmente. Contou pra mãe, a mãe também não acreditou. Um dia ela pegou uma faca e quando ele foi lá fazer o abuso com a menina, ela deu uma facada na barriga dele. E aí, por conta disso que aconteceu, a mãe dela acreditou nela, que ia dar B.O. pra ele, né? Então eles se separaram por conta disso. Hoje eu tenho 26 anos de idade. A minha irmã mais velha, que saiu de casa a primeira vez, como ela foi morar na rua, acabou que não teve onde ela morar, ela se envolveu também com crack. Ela ficou dos 12 até os 32 anos de idade, tudo porque minha mãe não acreditou nela, minha mãe não entendeu, não abraçou. Hoje, graças a Deus, ela saiu, ela conseguiu entender muita coisa sobre a vida, mas infelizmente o que ela é hoje, né, o que ela viveu, sempre vai ser uma dor, sempre vai ser um buraco no coração dela. A vida dela acabou completamente por conta da falta de apoio da minha mãe. A gente perdeu, né, uma segunda irmã que era maravilhosa também, porque não teve estrutura, se envolveu com gente errada e se meteu tava no lugar e na hora errada com pessoas erradas.